Olá, estamos de volta com o COP 30, o videocast da Cicobi Coimpa. E hoje nós trazemos para conversar a advogada especialista em Direito da Mulher e Gênero, Gabriele Maués, que também é conselheira de administração da Cicobi Coimpa e coordenadora do Comitê da Mulher da nossa cooperativa de crédito. E nós vamos conversar hoje sobre a pauta feminina, não é? Quando, ao longo desse ano, março termina. Eu pergunto, Gabriele, que quando termina março, termina o Dia da Mulher também? Essa é uma ótima pergunta, porque a gente percebe esse movimento de redução de discussão dessa pauta. E isso acaba invisibilizando que a gente dê continuidade na discussão, no debate de direito das mulheres e na efetivação mesmo, né? Acaba se reduzindo muita discussão a março. Então, não acaba nem o Dia da Mulher e nem a pauta do direito da mulher. A gente precisa dar continuidade aí pelo ano todo. E nesse contexto, dando continuidade, como você enxerga o que as organizações podem fazer, não é, para manter essa pauta ativa, para não se ater apenas naquele mês, que muitas vezes é visto sob uma perspectiva de romântica, de parabenização e de consumo, e não se demonstra realmente, ou sufoca a muitas necessidades que não foram atendidas ao longo dos anos. Então, eu queria saber, Gabriele, como é que você enxerga tanto esse aspecto, né, do mês de março, que é bombardeado por publicidade sobre o aspecto do consumismo, do romantismo, e muitas vezes prejudica a pauta feminina, o processo de resistência, de importância que se deve dar, e também comentasse o que as organizações, passado esse mês, pudesse dar continuidade para que ela não deixasse de ser trabalhada ao longo do ano. Você sabe que tem uma curiosidade importante quando a gente fala do 8 de março? A gente tem a ideia de que o 8 de março nasceu a partir de um incêndio numa fábrica. E essa não é uma verdade. Não tem registros oficiais de que isso aconteceu. Na realidade, o 8 de março ele foi proposto numa reunião de mulheres socialistas trabalhadoras de todo o mundo, em que uma delas acabou sugerindo que essa data ficasse como uma data de trabalhar a pauta das mulheres. Sabe por que isso é importante e tem a ver com o que você está perguntando? Porque quando você invisibiliza essa história, quando você nega que o 8 de março nasceu a partir da luta das trabalhadoras, você já está desvirtuando o caráter da pauta, o caráter da data. Você já está afastando a origem da data de que vem de uma luta de mulheres trabalhadoras, de mulheres operárias. Então, a partir daí, a gente já dá espaço para a apropriação da data e se transformar numa data comercial, numa data de consumo, numa data que é tratada de modo romântico, com as flores, com os bombons, né, com maquiagem, coisas relacionadas à beleza. E aí é bom a gente dizer que isso não tem problema, né? Porque as pessoas, Gabriele, mas isso é um problema? Não é esse o ponto. Não é que não pode maquiagem, não é que não pode o bombom e a flor, é que não pode ser só isso. E aí a gente vai para as ações e para o que as organizações podem fazer ao longo de todo o ano. Então, eu quero fazer uma homenagem no Dia das Mulheres, eu quero celebrar a data de algum modo, mas como é esse meu ambiente? Ele é saudável para as mulheres? Ele é um ambiente onde eu não tenho tolerância com assédio, com a discriminação de gênero? Ele é um ambiente que, quando eu vou fazer a seleção das pessoas que vão trabalhar, eu me preocupo em não discriminar? Ele é um ambiente onde eu dou oportunidade para as mulheres, para as mães principalmente, que a maternidade tem muito impacto na carreira, crescerem e continuarem trabalhando mesmo após serem mães? Então, quais as ações que eu trabalho ao longo do ano de forma concreta, efetiva, para além do bombom que eu dou no 8 de março? É com isso que as organizações precisam se preocupar. Então, hoje, no que diz respeito, por exemplo, à maternidade, a licença maternidade, por um determinado tempo, era um prazo bem menor, né, de 120 dias, e hoje, pelo visto, parece que na iniciativa privada persiste pela lei 120 dias, mas você precisaria aderir a um determinado programa para receber um incentivo fiscal para que pudesse garantir, não é, esse tempo para a mulher. Hoje, muitas pessoas acham que não é importante, não é, que o papel, a mãe já poderia retornar ao trabalho, porque no passado a própria mãe já tinha criança e trabalhava e permanecia, não é, em casa, trabalhava em casa. Como hoje você demonstra, coloca para quem está nos assistindo essa importância e também colocar que o fato da mulher estar e ter muitas vezes acaba ficando com essa responsabilidade até muitas vezes sozinha, como isso é relevante, né, e como isso pode contribuir para a sociedade. É muito importante que a gente pense uma licença maternidade maior, mas também que a gente fale de licença paternidade.
Porque a gente já tende, como sociedade, a colocar a responsabilidade do cuidado dos filhos e do cuidado doméstico sobre a mulher. Ontem mesmo saiu uma pesquisa mostrando que aqui em Belém, no Pará, as mulheres trabalham em média 12 horas. E aí a gente está falando do trabalho formal e está falando desse trabalho de cuidado que é feito dentro de casa. Então, esse tipo de iniciativa, a extensão desse prazo, a própria implantação de outros tipos de políticas, como a gente tem na cooperativa por meio do Comitê Mulher, condições especiais de trabalho, tanto para as mulheres quanto para os homens, para incentivar que os pais exerçam efetivamente essa paternidade, essa parentalidade de forma efetiva, né, e comecem a dividir essas responsabilidades, que o tem por lei, inclusive, né, a Constituição define que é dever dos pais, não somente da mãe. A gente começa a dar importância e dar visibilidade para esse tema e promover uma mudança cultural, que é que a gente precisa, né? A mudança desse paradigma cultural de que é a mulher que deve cuidar, só a mulher. Não, o homem pode e deve cuidar também. E como pai, ele tem que exercer esse papel. Então, quando a empresa já traz esse tipo de iniciativa, como a gente tem feito na cooperativa, a gente já passa a mensagem para esse nosso colaborador homem que é pai: olha, você também tem responsabilidade. Você também precisa dividir as tarefas aqui, o cuidado com o filho, o cuidado doméstico, com essa sua esposa, para que ela possa trabalhar, né, se desenvolver na carreira, assim como você. E que possa ter as mesmas condições. Não há justificativa para que a mulher tenha que se exigir sofra uma sobrecarga de cobrança muito maior, seja do ponto de vista estético, na verdade, do ponto de vista profissional, de casa, de organização do lar, enquanto o homem, muitas vezes, ele acaba, de certa forma, privilegiado, ele acaba privilegiado, porque ele pode atuar com muito mais flexibilidade. E é interessante, muito bem colocado, que existe uma ilusão de que a licença maternidade prejudica a produção, e não é bem assim, não é verdade? Obviamente que existem algumas situações, né, de gravidez de risco, de alguns problemas, mas que necessariamente não vem a prejudicar o desempenho da mulher. E, além do que, a organização, aquele momento que a organização permite, primeiro que não há ônus, não é verdade? Porque quem arca com a licença maternidade não é a empresa, no caso é o próprio sistema de previdência, não é? Então somos todos nós, e também você está garantindo um momento essencial na vida de um ser humano, né, que é exatamente o cuidado dos pais, seja também da mãe com a licença maternidade, quanto também com o pai com a licença paternidade, que pelo visto também está já em processo de expansão, não é? É isso mesmo. É outra reflexão que a gente precisa fazer. A gente tem uma sociedade que cobra das mulheres a maternidade, né, que cobra que seja mãe, né, quando chega numa certa idade começa, não vai ter filho, olha, está passando da hora, quando casa principalmente, nossa, mas já são casados, você não vai engravidar, está com algum problema. Então a gente cobra socialmente que a mulher exerça a maternidade, e quando essa mulher se vê mãe, muitas vezes ela não consegue ver essas oportunidades aparecerem. Ela fica isolada ali, até prejudicada na carreira. Então, essas iniciativas, a gente tem, por exemplo, legislações como Emprega Mais Mulheres, como a Lei da Igualdade Salarial, que trazem justamente medidas para fomentar a participação das mães no mercado de trabalho. Porque a gente tem dados, infelizmente, negativos de quando a mulher volta da licença maternidade, mais da metade é demitida, pelo menos após 2 anos. Então, a gente precisa entender, será que são as mães que estão causando problema, ou são as organizações que não estão se adaptando para acolher essa mulher e para acolher uma nova realidade de demanda, inclusive influenciando os homens a participarem mais ativamente para que essa mulher não fique sobrecarregada. Exatamente. Então, assim, no caso, tanto porque também, quando você trabalha, não é só a questão desse tempo que você está em licença maternidade. Primeiro você é cobrada para ser mãe, depois você é cobrada para continuar sendo mãe. Então, cuidando, e entra naquele paradoxo entre ser uma excelente profissional, ser uma esposa presente e também ser uma mãe cuidadosa. Né? Essa pressão gera, e isso tem uma relação, dá para identificar. Existem estudos que mostram que há uma correlação, como, por exemplo, essa diferença salarial entre o homem e a mulher? Sim, infelizmente, como eu disse, a maternidade ela acaba tendo impacto na carreira, ainda hoje. Então, o que tem uma premissa de que as mulheres, quando voltam da licença maternidade, quando têm um filho, vão faltar mais, vão ser menos produtivas, vão estar mais preocupadas com o que está acontecendo dentro de casa do que com o próprio trabalho, o que não é uma regra geral, não tem nenhum dado científico a respeito disso, é apenas baseado nessa premissa do cuidado. Né, nessa ideia de que a mulher é responsável. Então, se ela é mãe, ela naturalmente vai estar mais responsável, então não vai estar tão presente aqui na empresa quanto a gente gostaria. Vai estar dando mais atenção para o filho, para a maternidade.
porque muitas vezes não tem a rede de apoio necessária para isso e a gente não tem a cultura que fomente, né, essa participação dos homens, dos pais, da sociedade como um todo nesse processo. Afinal, é aquele ditado africano, né, para criar uma criança a gente precisa de uma aldeia, na verdade. Não deveria colocar essa responsabilidade somente sobre a mãe. Não que ela não possa escolher, né, essa maternidade ou não, mas o ideal é que a lei também diz isso, a nossa Constituição Federal diz que é dever do Estado também. Então, não é só os pais que têm esse dever, é dever da sociedade como um todo e do Estado auxiliar para que essa maternidade seja exercida da forma adequada, a paternidade também, e para que a gente possa ver essa equação aí fazer mais sentido e não ficar tão desigual com as mulheres sendo sobrecarregadas e os pais, como você disse, numa posição de privilégio, não tendo que se ocupar disso e não sofrendo impactos na carreira. Isso é só um aspecto, né? Quando é mãe. E também, quando não se é mãe, é o risco da violência dentro do próprio ambiente de trabalho, né? Existe na cultura, a cultura machista, né? Do qual nós fazemos parte, como nós fomos criados, né? Principalmente a minha geração, que é dos anos 70, né? Então, é muito forte a cultura do machismo, não é verdade? E também até da falta de educação, né? A necessidade do homem educar-se, né? Como, por exemplo, aquelas brincadeiras que se faz, as abordagens, né? Que muitas vezes é cultivada no meio masculino, mas que machucam muito as mulheres, na verdade, quando elas são vistas. Hoje, como você enxerga a possibilidade das organizações trabalharem isso, né? Primeiro, isso é muito comum ainda nas organizações, essa questão do assédio, seja o assédio moral e também até o próprio assédio sexual, e às vezes desenvolvido pelos homens, em regra, sem ter a noção do quanto isso é danoso. Infelizmente, o assédio sexual e moral ainda é uma realidade, de modo geral, no ambiente de trabalho, e as mulheres são mais afetadas. Estatisticamente é comprovado que elas sofrem mais. Por quê? Porque a gente tem a subordinação social natural, né, essa ideia social de que o homem está numa posição de superioridade e a mulher de subalternização, e a gente vai para um ambiente de trabalho onde os homens exercem mais liderança, também estatisticamente são maioria nos cargos de liderança, e a gente encontra as duas subordinações. A subordinação natural da posição de trabalho com a subordinação social. Então, as mulheres, assim como outros grupos vulnerabilizados, pessoas negras, por exemplo, tendem a sofrer mais assédio. E isso é importante também de destacar, porque a gente teve uma mudança recente na legislação brasileira a respeito, e aí a NR1, a norma regulamentadora 1, mudou, e até o final de maio, então, logo aqui, as empresas têm que se adequar, porque agora essas doenças advindas do assédio, por exemplo, como ansiedade e depressão, que acabam acarretando, o assédio acaba acarretando, elas vão ser consideradas doenças ocupacionais. Então, as empresas agora serão responsabilizadas por manter esse ambiente de trabalho saudável. Então, a gente já tem várias legislações que tratam, né, do assédio, mas agora a gente está dizendo efetivamente, com uma norma, que a empresa deve sim se ocupar disso, porque senão ela pode sofrer penalidades. Então, esse ambiente tóxico, que muitas vezes as pessoas normalizam, né? Dizem assim, não, é normal, é fulano brincou, é uma simples brincadeira, na verdade, não nos caracterizou como assédio. Como a empresa, quem está nos assistindo, e até mesmo a pessoa, principalmente nós homens, podemos trabalhar isso? Como nós podemos buscar essa sensibilização e essa compreensão? Porque existe também, como há uma deformação histórica, né? Uma reprodução ao longo do tempo, as pessoas, muitas vezes, os homens acabam não reproduzindo isso e acham, e a própria sociedade normaliza, né? Acaba se normalizando algumas condutas, né? Tanto se vê que muitas vezes a mulher acaba sendo culpabilizada, né, no momento pela denúncia, e até mesmo condenações são suspensas, né? São interpretadas porque existem determinadas dúvidas e nós sabemos que o meio realmente é muito violento. Então, sobre a perspectiva, como você observa como especialista, primeiro, da perspectiva do homem, como ele pode fazer para parar e refletir isso e sentir que ele não deveria estar agindo dessa forma e machucando pessoas e trazendo traumas muitas vezes irreversíveis que ele nem se pressente, nem sente. Eu tenho falado muito sobre como os homens precisam se envolver nesse debate. Porque a gente fala muito para mulheres e nós mulheres nos identificamos com essa conversa, mas a gente precisa trazer os homens precisam participar ativamente dessa discussão, porque nós estamos falando daqueles que naturalizam ainda mais a violência. Infelizmente, a gente tem uma sociedade que normaliza a violência de gênero contra mulheres e meninas. Então, se os homens não fizerem parte desse debate, enquanto os autores dessa violência, na maioria dos casos, a gente não vai avançar. E aí uma coisa importante de se fazer, por exemplo, é trabalhar as masculinidades, né? A gente tem, como você falou da sua formação, de como você foi criado, a gente tem
tem essa formação que coloca o homem nessa posição de muitas vezes ser agressivo, né? É uma característica associada à masculinidade. Então, quando a gente trabalha as masculinidades, mais uma iniciativa que a gente fez no Comitê Mulher da COIMP, que é muito importante, a gente trouxe os colaboradores para esse debate, para eles repensarem a forma como eles se relacionam, como eles se posicionam, o que é efetivamente ser homem. Ser homem é ser agressivo, é ser rude, é ter esse trato, é fazer esse tipo de piadinha? Será que isso é ser homem? Então, a gente traz essa reflexão, promove esse tipo de debate para trabalhar também com os homens, essa desconstrução dessa mentalidade que ainda fomenta o machismo, fomenta esse sistema patriarcal onde a gente vive. É verdade. Inclusive, na própria cooperativa, foi sugestão do Comitê da Mulher, né, qual você coordena, exatamente esse trabalho da masculinidade positiva. Às vezes as pessoas acham que é bobagem, né, vai deixar de ser homem, né, aquela história, mas na realidade nada mais é do que você entender, né, você desenvolver uma coisa que é essencial, que é a sua sensibilidade e a compreensão de que você não faça aquilo que você gostaria que fizesse com você, né? Então, essa violência, né, que às vezes é uma brincadeira, precisa ser muito bem trabalhada e as organizações precisam estar prontas para isso. Mas isso não é uma regra comum, né? As organizações ainda, muitas ainda não atentaram para isso, embora essa pauta da mulher, muito pelo esforço que as mulheres têm feito para tentar lideranças femininas que trabalham isso e até mesmo são estigmatizadas, né? São ditas, estão fomentando estão fomentando o ódio, estão tirando o romantismo, né? Estão deixando de lado isso, quando na realidade o que está buscando é essa compreensão. Eu confesso, isso é muito importante colocar, que quando mais jovens realmente não havia cabimento de você, por exemplo, por que você vai mexer com uma mulher que é desconhecida, não tem cabimento, é como se fosse a sua irmã, a sua mãe, e você simplesmente, por uma conduta social reprovável, que naquela época era muito e ainda hoje em alguns locais tem, mas felizmente nós estamos vendo isso, que a legislação está evoluindo, né? Embora o sistema de justiça esteja se adaptando, mas era muito importante avisar para os homens, né, hoje, que se não for por bem, vai ser por mal, né? Na verdade. Então, embora haja um sistema de justiça ainda muito masculinizado, muito patriarcal, mas há conquistas nas mulheres em relação àquelas que denunciam, né? E essas mulheres têm contribuído muito para a mudança de cultura de muitos homens, na verdade. Com certeza. Você sabe que a gente ouve, né? Agora tudo é violência, né? Agora tudo é violência, não pode mais nada. Na verdade, sempre foi. A gente só não sabia nomear. É como você falou, sempre foi inadequado, estranho, não fazia sentido. Porque um homem pode tocar no corpo de uma mulher, mexer com uma mulher só porque ela está na rua. Então, agora a gente nomeia, a gente dá visibilidade, a gente diz, não, isso está errado, isso não pode. Né? A gente entendeu, enquanto mulher, que isso é problemático. E a gente começa, como você falou, a fazer essa provocação para a sociedade. Então, cada mulher que fala, eu também sempre repito isso, é uma coisa que eu gosto de reforçar. A gente tem a ideia de que não vale a pena denunciar, não vai dar em nada, a gente vê esses casos, infelizmente, de repercussão acontecerem, mas a realidade é que quando uma mulher rompe esse silêncio, ela acaba encorajando outras mulheres. Ela acaba incentivando, inspirando que outras mulheres também deixem esse silêncio. E o silêncio, é muito importante dizer, só protege o autor da violência. O silêncio não protege as mulheres, ele só protege esse homem agressor e o sistema. O silêncio favorece o sistema, esse sistema que nos oprime. Então, quando uma mulher, né, consegue ultrapassar essa barreira, consegue falar, consegue buscar ajuda, consegue denunciar, a gente vê o movimento. E aí a gente pode citar, por exemplo, o exemplo da Caixa Econômica. Né? Há uns anos atrás, a gente teve uma grande repercussão, o CEO foi afastado, o diretor-presidente foi afastado, houve uma condenação milionária da Caixa Econômica Federal por casos de assédio moral e assédio sexual, que, segundo foi apurado, eram históricos de décadas. Então, bastou uma mulher, né, ter finalmente a coragem, a possibilidade de denunciar, porque a gente também, né, não deve responsabilizar as mulheres, porque de fato é difícil, mas uma delas conseguiu fazê-lo e aí ela acabou inspirando com que várias outras mulheres viessem a público, expusessem as situações, e isso acabou culminando com o afastamento dele e com essas condenações e repercussões judiciais que ainda estão acontecendo. Então, a realidade é difícil, mas é importante falar. É importante a gente buscar ajuda, buscar uma orientação especializada, fazer uma denúncia, porque se não fizer, a gente só está cobertando a violência. E é bom ressaltar que quando se compara essa questão da ausência, ou melhor, até a ausência da mulher nas posições de lideranças, é muito explicado exatamente pelas dificuldades que são colocadas ao longo do tempo para a mulher. Né? Seja da dificuldade de acesso ao estudo, seja da dificuldade de acesso
alianças, né, que são feitas no meio social. Os homens, em regras, são apoiados por outros líderes, na verdade. Então, um líder permite... É mais fácil ele trazer outro homem para trabalhar consigo do que trazer uma mulher, até porque existe um meio muito específico e muito fechado, não é verdade? Hoje, felizmente, a cooperativa está caminhando para eu tenho a imensa esperança que não vai demorar muito. Nós teremos uma presidente, realmente, uma mulher. Eu acredito que... Hoje nós já temos a primeira vice é mulher, não é, que não é da gestão. Nosso conselho de administração é totalmente feminino e eu posso dizer que aprendo muito a cada dia com as mulheres e realmente nós temos que rever as nossas posturas que estão enraizadas na nossa cultura, não é verdade? Isso daí é algo que nós precisamos pensar, e o Comitê Feminino ele tem trabalhado muito essa questão. Por exemplo, hoje foi ótima a ideia de que para cada homem que entre, reunir todo mundo para reforçar aquele compromisso e dizer, olha, você está entrando aqui, então aqui nós precisamos estar atentos a isso, né? E não é questão somente apenas do meio trabalhista, é o respeito à pessoa, né, para evitar o tipo de problemas. É óbvio que qualquer erro que venha ocorrer, ele deve ser trabalhado dentro de todas as práticas, justiça restaurativa, dentro da medida da sua responsabilização. Mas o mais importante é descobrir que é um erro. Né? Isso é muito positivo e muito colocado. Outra coisa, Gabriele, que eu ia perguntar é a questão hoje da mulher, que muitas vezes tem a violência. E hoje existe a medida protetiva, né, que é uma forma que você pode dar um basta naquele momento e reter. Como é que hoje, aqui no Pará, você vê, principalmente na região metropolitana de Belém, que é uma área muito populosa e com índices alarmantes, como você vê a medida protetiva como uma forma de evitar aquele confronto, ou reduzir o risco de algo escalar para uma violência maior? De início, a gente precisa reforçar que a medida protetiva funciona. Por que é importante dizer isso? Porque o senso comum costuma ter a história de que não funciona, não serve de nada, não adianta, a mulher morre com medida protetiva, quando os números oficiais apontam que, na realidade, a maioria das mulheres que é vítima de feminicídio não tinha uma medida protetiva. A maioria sequer tinha feito uma denúncia. Então, a medida protetiva, ela salva a vida. Ela é comprovadamente um meio de proteger realmente, de salvar a vida. O que a gente tem falhas? Né, faz parte da rede, do sistema, enfim, a gente precisa trazer essas críticas também. Às vezes, essa medida não é efetivada na forma devida. Por exemplo, você tem na Lei Maria da Penha um rol de medidas que ele é exemplificativo. O que isso significa? O juiz pode conceder outras medidas. Eu, como mulher, posso solicitar outras medidas que eu entenda que sejam cabíveis para o meu caso. E, na prática, a gente esbarra na questão estrutural do sistema, de recursos humanos, né, de recursos tecnológicos, muitas vezes, e aí acaba que essa mulher, por exemplo, não tem essa informação. Né? Chega na delegacia, a medida que ela recebe é uma medida somente de afastamento. Ela não sabe que ela pode, por exemplo, solicitar a restrição do porte de arma se esse agressor for um policial. Essa é uma medida super importante, a maioria das mulheres desconhece. Então, ela pode solicitar, porque a gente está falando de um homem armado, a arma de fogo é um fator que é de risco para esses casos de feminicídio. Então, uma vantagem que a gente tem aqui, falando de Belém, principalmente região metropolitana, é que a gente consegue, de fato, que a medida protetiva seja concedida rápido. Né? De modo geral, os processos têm o deferimento da medida, a gente não vê negativa, é incomum ver a negativa, e rápido. A lei prevê que a delegacia tem até 48 horas para mandar para o juiz, e o juiz tem até 48 horas para decidir. Na prática, em geral, em 24 horas a gente já tem uma medida protetiva concedida. Muito rapidamente. Mas acontecem esses problemas que eu falei, de eventualmente não conceder uma medida que poderia ser interessante para aquele caso, de não conceder, não conceder essa medida para os filhos. Esse é um debate complexo que a gente precisa fazer. Muitas vezes vigora aquela ideia, mas é o pai, ele tem direito a ver os filhos, ele tem direito a conviver. Tem direito, de fato, por lei, mas será que naquele momento de risco para aquela mulher é apropriado? Será que também não representa um risco para a criança? Então, a gente tem que avaliar a situação de modo global. E, na prática, às vezes, a medida é concedida somente para essa mãe e a criança fica acessível para aquele agressor. E a gente pode, infelizmente, ver casos graves, como a gente viu na semana passada no Rio Grande do Sul, um cara que assassinou o próprio filho para se vingar da mãe. E ele declaradamente disse isso, né? Após ele matar a criança, ele mandou um áudio para a mãe dizendo: aguenta, fiz uma loucurinha aqui, né? E confessou que tinha matado a criança e falou atingi-la. Somente para atingi-la, que é o que a gente chama de violência vicária. Então, essas questões também a gente precisa trabalhar. Então, a gente tem a medida protetiva que funciona, mas a gente precisa estender, digamos assim, precisa ampliar o debate da medida protetiva para que ela não fique concentrada nessa obviedade, digamos assim. O afastamento, proibição de contato, tá ok. Não, será que esse caso concreto não precisa de mais?
Temos que olhar com mais atenção cada caso isolado, de fato. Hoje se busca muito informação, né? Então, eu sei que você tem, nas suas redes sociais, você normalmente divulga muitos casos, né? Eu acompanho muito. Hoje, você recebe muito contato de pessoas que vão colocando ali, entram no direct, tira dúvida. É comum esse contato para fazer? Porque às vezes a pessoa não coloca nem no comentário, né? Vai direto ali contigo. Como é que é essa dinâmica quando tu começa a trabalhar essa informação? Isso é comum e muitos dos conteúdos que eu faço são por pedido de pessoas. Eu recebo muitas mensagens de pessoas pedindo, comenta tal caso. Gabriele, você viu que aconteceu essa situação? Você vai fazer um vídeo sobre? Você poderia falar sobre isso? Eu queria ouvir tua opinião a respeito disso. Principalmente como você é especialista na área, trabalha com isso, eu queria te ouvir sobre isso. Então, eu recebo tanto essa demanda de mulheres que buscam sim ajuda, que pedem ajuda, principalmente depois de palestra. É muito comum, quando a gente faz uma fala, a gente receber depois, doutora, eu estou passando por isso, eu queria tirar uma dúvida, o que eu posso fazer? A senhora falou sobre isso, eu estou vivendo essa situação. Como também de colegas advogados e outras mulheres que querem que a gente comente casos de repercussão. Então, existe sim essa dinâmica na rede social e eu considero muito importante, porque a informação é poder. Quando uma mulher sabe que, por exemplo, ela pode acessar uma medida protetiva e que isso pode fazer diferença para a vida dela, ela vai buscar uma medida protetiva se ela tiver essa garantia. Ela precisa que alguém encoraje ela nesse sentido. Então, está todo mundo dizendo, não vai dar em nada, para que você vai denunciar? Você vai perder tempo. E vem uma pessoa e diz, não, olha, a medida protetiva faz diferença, peça a medida protetiva, isso muda a vida da pessoa. Então, ela precisa dessa informação para ela poder até garantir a vida dela, muitas vezes. E é aquela separação no momento crucial, né? Às vezes a violência está escalando e naquele momento a medida protetiva, ela inibe, né? Ela tende a inibir. Por mais que a pessoa, o agressor avance, ele vai avançar com mais cautela, com mais cuidado, até porque efetivamente ele pode ser preso, né? E nós vimos algumas situações de pessoas que foram presas porque estavam próximas, né? Eu acredito que hoje a polícia está cada vez mais atenta em relação a isso, né? Que é para exatamente tirar o agressor da proximidade da pessoa, não é isso? Isso mesmo, é porque a medida protetiva, o descumprimento dela configura crime. Inclusive é o único crime da Lei Maria da Penha. E por que esse crime foi criado lá em 2018? Justamente porque os homens não estavam respeitando a medida protetiva. Então ela era concedida e na prática esse homem não respeitava. E aí foi transformada em crime, porque hoje, como você falou, se esse homem se aproximar dessa mulher tendo uma medida protetiva, ele está cometendo um crime, ele pode vir a ser preso. E da mesma forma, essa medida protetiva, há outras iniciativas nesse sentido. Essa semana também saiu, o Senado já aprovou uma mudança legislativa para que esses homens que têm medida protetiva usem tornozeleira eletrônica, né, que é mais uma forma de fazer um controle, de fazer a fiscalização, de garantir que esse homem tendo uma medida protetiva não vai se aproximar daquela mulher, não vai ter qualquer contato com ela que seja proibido, ou com os familiares, se for o caso. Então, são medidas que, como você falou, o direito vai acompanhando a evolução social para a gente se adequar às novas realidades e protegendo cada vez mais essa mulher, garantindo a efetividade de uma legislação desse tipo. E para quem acha que isso é exagero, é só nós vermos diariamente nos jornais um caso de morte e de todos os tipos de violência, né, que chegam com morte, com sequelas e até como esse crime terrível de você alcançar, machucar a mãe, assim, você matar a mãe em vida, não é? Retirando a vida de um filho que é seu também, não é? Então o nível de violência é assustador, não é verdade? E isso hoje, nesse ponto, como a gente está tendo trabalhado, Gabriele, hoje nessa temática que está se colocando, como você vê hoje o lado das mulheres, quando dizem que as mulheres competem entre si, né? Existe uma máxima, mas como você está vendo, hoje você enxerga mais que as mulheres estão cooperando mais entre si, é saudável, até eu gostaria de pedir aqui a experiência do Comitê da Mulher, né? Que tem trabalhado essa questão desse acolhimento, desse empreendedorismo conjunto, né? Eu também sempre falo sobre isso, sobre essa questão da rivalidade feminina, que é uma coisa histórica e, na verdade, é uma grande armadilha do patriarcado para a gente permanecer desunida. É que sozinha a gente já consegue fazer muita coisa. Imagina se a gente tivesse todas nós de mãos dadas, né? A gente já tinha dominado o mundo aí, essa é a realidade. E aí a gente vê ferramentas como o cooperativismo que ajudam muito nisso, né? A gente tem buscado, via Comitê Mulher, trabalhar isso, trabalhar o fortalecimento de rede. É muito importante. Você citou que os homens protegem uns aos outros. Você vê um caso desse de repercussão, isso. Você vê um homem que nem conhece, mora aqui em Belém, um caso no exterior, ele está lá defendendo, acho que não foi bem assim, nem conhece a pessoa envolvida. Né? E a gente tende a criticar a coleguinha, né? A gente vê, será mesmo? Por que ela está denunciando só agora? Por que demorou tanto? Acho que ela está interessada em dinheiro. Então, a gente tem, infelizmente, sim, esse incentivo à rivalidade. Mas quando a gente entra com iniciativas como o cooperativismo para juntar mulheres, por exemplo, empreendedoras, a gente consegue fazer coisas incríveis.
possíveis, né? A gente consegue fazê-las entenderem que, na verdade, elas podem ser aliadas umas das outras. E aí eu também sempre falo, não é amizade, eu não estou falando de ser melhor amiga de ninguém, eu estou falando de você ter rede, né? De você, por exemplo, como empreendedora, consumir os serviços de outra mulher, fazer parcerias, indicar o trabalho daquela mulher para uma outra pessoa. Eu como advogada, a gente tem, ainda bem, uma rede muito fortalecida aqui na nossa cidade com advogadas que atuam como eu nessa pauta de direito das mulheres. Então, às vezes, chega um caso de uma área que eu não domino. Eu não tenho a menor questão em falar, não, olha, eu não faço esse tipo de coisa, mas eu tenho um colega aqui que faz. Assim como a gente recebe muita indicação de colegas advogadas e colegas advogados que não militam no ramo. Faz parceria. Olha, Gabriele, vamos atuar em conjunto nesse processo? Como você entende mais de gênero, né? Você faz essa parte, aí eu vou trabalhar a parte mais prática aqui. Então, quando a gente consegue entender e ultrapassar essa barreira da rivalidade, na verdade, a gente é capaz de fazer coisas assim que transformam o mundo. Essa é a grande verdade. É verdade. Quando cooperam, é impressionante. Eu tenho acompanhado o trabalho do Comitê da Mulher e realmente as mulheres elas conseguem construir. E basta verificar que hoje, quando nós vamos ver as políticas assistenciais, os investimentos são feitos exatamente com a mulher. Porque sabe-se que a mulher é uma alternativa, né? A atuação feminina é uma alternativa ao que nós chegamos até aqui. Até aqui, hoje, nós estamos enfrentando uma emergência climática, um mundo mais violento, mais polarizado e, coincidentemente, a maior parte das lideranças são masculinas, não é verdade? E, normalmente, é só nós lembrarmos que os grandes ditadores, não é verdade? Os grandes ditadores, os grandes regimes autocráticos foram conduzidos por homens, né, na sua maioria. Então, a presença feminina, talvez esse lado oprimido, né, tende a trazer um olhar totalmente diferente do que nós estamos vivendo hoje. E aí, Gabriele, nós estamos chegando aqui perto ao final do nosso programa. Eu queria pedir também que você pudesse compartilhar as suas redes sociais aqui para que quem estivesse nos acompanhando, principalmente as mulheres, né, pudesse acompanhar e ver também tantas as informações que são essenciais, né, que são compartilhadas gratuitamente, né, nas suas redes sociais e com alta qualidade, e também pudessem até conhecer, visitar o Comitê da Mulher, né, e aumentar a quantidade, lembrando que a nossa cooperativa é, em sua maioria, formada por mulheres. Tanto na parte do que diz respeito à sua composição, como também hoje no nosso conselho, no conselho de administração. Hoje, para quem não sabe, eu estou como presidente, né? Como presidente, eu não voto, embora tenha uma grande influência ao coordenar o trabalho da diretoria, mas isso é bom de se trabalhar quando nós temos um colegiado ativo e, felizmente, as mulheres que compõem o colegiado, elas não têm nenhum papel de submissão. Muito pelo contrário, elas são extremamente cooperativas e eu agradeço sempre como vocês trabalham, você, a Geisa, a Lucilene, a Socorro, que são as nossas cooperadas, sem falar também com as nossas conselheiras fiscais, né? A Diná, a Jo, a Jusilene e a Cristina, que mostra aí, né, uma formação bem feminina e que o mais importante é um equilíbrio, que ninguém está falando aqui de desequilíbrio, que um tem que ser melhor que o outro, não. Mas, na realidade, a alternância de poder, o contato, essa mudança e essa diversidade é essencial para uma organização ter sucesso. Então, eu queria que você pudesse, nesse final de programa, fazer algumas considerações finais também e também indicar as suas redes para que as pessoas possam também acompanhar. Obrigada. Primeiro, eu queria dizer que fico muito feliz de estar aqui mais uma vez, principalmente trabalhando essa pauta do direito das mulheres, que é tão cara para mim. E aí, como o nosso presidente já colocou aqui, nós esperamos todas vocês para participar do nosso Comitê Mulher. Nós temos feito eventos com frequência com o objetivo justamente de unir mulheres, de promover negócios e network entre essas mulheres, fazer rede para que elas possam ser parceiras comerciais, trabalhar a autonomia financeira, que é uma coisa super importante também para nós, muito cara. Então, todas estão mais que convidadas para conhecer o trabalho da Cicobi Coimpa e conhecer a atuação do Comitê Mulher. E quem quiser me acompanhar nas redes sociais, espero que vocês estejam aí de olho. Eu faço muito conteúdo lá no Instagram, que é o @gabriele.maues. Gabriele com 2 L's e no final, .maues. Então, me segue lá para saber mais sobre essas pautas que eu trabalho e também sobre a atuação do Comitê da Mulher, que a gente está sempre comentando por lá. Obrigado, Gabriele. E eu tenho certeza que esse ano a cooperativa, e eu gosto de falar muito a Cicobi Coimpa, porque é a cooperativa, né? O gênero já mostra a força. O Cicobi veio da cooperativa, então nós temos a certeza que vai haver uma série de ações que vão surgir naturalmente muito em função do trabalho do Comitê da Mulher, que está muito bem conduzido com todas as mulheres que estão ali presentes, tá certo? Muito obrigado e eu
me despeço aqui, agradecendo a presença da Gabriele, saudando ao excelente trabalho e a força feminina, esse protagonismo, e que as mulheres possam se unir cada vez mais em torno de um mundo mais diverso, mais justo e mais sustentável. Muito obrigado e até a próxima.